Vamos lá. Boa noite, pessoal. Mais uma live, mais uma noite. Hoje teremos a querida Luísa Catoira, a fono mais querida do Brasil, se não for do mundo. Boa noite, Rodrigo, meu querido primeirão, como sempre, tudo bem, meu amigo? Hoje a querida Luísa Catoira é a nossa convidada, ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, o método Luísa, de como ela trabalha com atores, dubladores, cantores. Ela vai falar um pouquinho de muita coisa aí, gente. Tá tudo certo por aí, Rodrigo? Tá me ouvindo bem? A imagem tá legal? Vamos para mais uma noite. Desde já agradeço pela presença. Se tiver alguém interessado no assunto, pode convidar, por favor. Vamos que vamos. O Instagram tá chamando todo mundo. Vamos esperar um pouquinho. Olha, a Lu já tá aí na área. Já te chamo, Lu. Já te chamo, querida. Só esperar o Insta aí chamar a galera. Hoje é um dia muito legal, gente. A nossa convidada Luísa Catoira, a fono mais querida do Brasil, se não for do mundo, hein? Ela vai explicar um pouquinho como é o método de trabalho dela, como ela trabalha com atores, dubladores, cantores, etc. Boa noite, Pablo. Boa noite, Alessandra. Alessandra, boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos chegando. Desde já agradeço a presença de todos. Vamos lá, vamos lá. Só aguardar um pouquinho. Boa noite, João. Boa noite, boa noite. Então vamos lá, vamos começar. A Lu, se prepara, vou te chamar aí. Salve, João. Mourão entrando. Sempre preparada, garoto. Tá me ouvindo bem, Lu? Me vendo bem? Super, e você? Tá tudo certo aqui para mim também, que bom. Que bom, que bom. Como é que você tá, amor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Conte Lu, tudo. Fale, meu amor. primeiramente quero agradecer pelo teu tempo, pela tua presença aí, tua Imagina. parceria e confiança de sempre. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco. Vocês poderiam estar fazendo tudo na vida, mas Estão estão aqui aqui. conosco. Muito obrigado pela presença, gente. Ai, filho. Marcelo Filhotinho. Batista, todo mundo chegando aí. Vamos chamar todo mundo. Para quem tem interesse, você vai ter uma live com a fono mais querida do Brasil, se não for a do mundo, hein? Imagina. Obrigada, Marquinhos. Delícia estar aqui com você, cara. É um prazer enorme. Eu quero te agradecer muito pelo convite. Realmente a gente acaba fazendo uma parceria há alguns anos já. Enfim, é um trabalho que realmente sempre teve muito sucesso, foi sempre muito aberto, de muito carinho, de muita confiança. E, nossa, eu encho a boca para falar de você mesmo, da Dublemix, que realmente vocês têm um trabalho muito sério, muito correto, e gente que está chegando sempre junto, gente que, né, virou uma grande família, né, Marquinhos? Então, não tem nem como te agradecer. Podia estar na live do Pagodeiro, vai lá, Morão, vai lá no Pagodeiro, garoto. Lu, é que eu sempre uso esse exemplo, né? Nada contra pagodeiro, nada contra sertanejo, eu sempre uso esse exemplo. Maravilhoso. Muito bom. Pablo, você precisa ligar para mim, garoto. A gente precisa marcar. Boa, boa. Gente, vamos convidar aí o pessoal. Como o Amorão falou, você poderia estar em qualquer lugar, mas fique aqui. Lu, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do seu método, né, de trabalho para dubladores, cantores, atores e afins. Conta um pouquinho como você começou esse processo e como está sendo na pandemia.
Bom, acontece assim, em 2010 eu voltei para o Rio de Janeiro, né? Eu morei 17 anos em São Paulo, fiz uma série de pós-graduações lá, porque eu me formei aqui no Rio, fui para São Paulo, fiquei 17 anos e voltei. E quando eu voltei para cá, eu estava atendendo como acupunturista, fonoaudióloga de algumas patologias, algumas coisas mais sérias, né? Doenças, enfim, problemas neurológicos e tal. Mas assim, sempre foram coisas muito pesadas. A fonoaudiologia dessa área de doença mesmo sempre foi muito pesada. Eu sempre sofri muito com isso. E aí, de repente, um belo dia, entrou no meu consultório uma Mabel César para eu ser a acupunturista dela. E aí a Mabel começou um atendimento atrás do outro, uma semana depois da outra, a gente se deu super bem. E ela descobriu que eu era fono. Ela realmente não estava precisando de fono na época, só que ela estava fazendo uma peça, além de trabalhar que nem uma alucinada, né, como dubladora, ela estava fazendo uma peça, e assim, de um dia para o outro ela ficou completamente sem voz. E aí ela me mandou um WhatsApp no texto falando, Lu, o que eu faço? Bom, vocês imaginam a minha situação, não era qualquer voz, né, era a voz de uma das pessoas mais importantes da dublagem no Brasil, do mundo. E aí o que aconteceu? Eu falei, bom, eu vou para os meus conhecimentos de motricidade oral e vou tentar resolver isso, porque eu não trabalhava com voz, né? E aí, motricidade oral, fisiologia do exercício, o que se faz, não sei o quê. Dei uma série de indicações para a Mabel e rezei. Eu falei, agora tem que rezar porque esse negócio vai dar certo. Aí, dia seguinte eu fui pro teatro mais cedo, bem mais cedo do que era a apresentação. Ela estava realmente em repouso vocal completo, ela estava muda. Eu fiz o aquecimento vocal com ela. Isabela Branca, acabou de ter neném, tá aqui, bebê. Mulher do Bruno Gouveia. Legal, E, bem-vinda. e aí, foi muito legal porque eu fiz o aquecimento com a Mabel, fiz a acupuntura, fiz aquecimento, fiz relaxamento, alongamento e tudo que eu podia. E aí respirei fundo e falei, bom, vambora, vamos resolver isso e seja o que Deus quiser. Marquinho, eu tremia que nem louca, eu não prestei atenção na peça. Eu só ouvia a voz da Mabel, eu falava, gente, ela não pode falhar, não pode faltar. E eu tremendo, juro por Deus, meus órgãos tinham vida própria, cada um tremia numa vibração diferente da outra. Quando acabou a peça, ela olhou pra mim, eu abracei ela, muito emocionada, eu falei, ai, graças a Deus deu certo, né, Bel? Ela falou assim, você tá ferrado, daqui pra frente eu vou te mandar todo mundo. E aí, Marquinhos começou a minha saga, na verdade, porque ela começou a me mandar todo mundo, que ela falava assim, não sei, você tá chiando demais, vai na Luísa. Não sei, você tá com uma voz meio rouquinha, tá me parecendo ter alguma coisa aí, vai na Luísa. Sua dicção não tá boa, vai na Luísa. E aí, ela identificava, como uma super profissional, né, que tá no mercado há muito tempo, ela identificava algumas coisas que ela não sabia resolver, porque não é fã, é dubladora e é professora de dublagem, e mandava pra mim. E foi uma coisa sensacional, porque em cima disso eu tive uma experiência absurda e eu comecei a ir dar aula junto com ela sobre cuidados vocais, né? Que nem eu faço com vocês aí. E aí eu falava sobre, e eu via a necessidade dos dubladores, o que eles precisavam, o que eles não precisavam, enfim. Marcos, foi sensacional. Porque eu comecei a ver que precisava ser rápido, eles precisavam ter resistência muscular de laringe, eles precisavam ter apoio respiratório e uma boa articulação. Então é um grande tripé, né? E assim, artista não tem grana, principalmente no início de carreira, né? E estava todo mundo começando. Então o que eu fiz? Foi pensar num valor que eu pudesse pagar. Então eu falei assim, o que eu posso pagar? Que, na verdade, eu sei que no final das contas vai acabar doendo no bolso, mas é possível, não é uma coisa impossível. E ao mesmo tempo, que seja rápido. Então, eu acabei desenvolvendo a técnica, que são, na verdade, 5 passos. Numa primeira sessão, eu dou todo um aquecimento vocal. Ou seja, você acorda, aquece a voz, depois você trabalha a resistência muscular, né, através de exercícios, inclusive de vibração de língua. Depois dessa primeira sessão, depois eu faço exercícios de língua, porque quando você faz os músculos da língua individualmente funcionarem, o que acontece é que eles começam a trabalhar de forma correta e aí você vai num viés de trabalhar, olha, o som tem que ser produzido aqui e ali, enfim, porque todos os músculos têm pontos articulatórios corretos, que na verdade a gente não sabe se a gente não trabalhou eles, né? Então tem que trabalhar exercícios de base mesmo de língua. E muito trabalho respiratório, projeção e ressonância, né? Então, eu começo a trabalhar isso tudo e depois eu vou ampliando esse trabalho em termos de, por exemplo, imagina que você entra numa academia. Na primeira sessão,
você faz uma série de... Na primeira aula, você faz uma série de exercícios. Depois você vai aumentando a complexidade desses exercícios. E é isso que acontece, né? E a gente vai... Hã? Lu, a Isabel e eu acho que o Bruno tá aí também. Ah, Estão te Bruno Gouveia. elogiando aí, falou que caramba. Meu amigo querido. Gente, vocês não sabem como eu amo esses dois. Viraram minha família. Eu não sabia que eles tinham entrado, não. Eu tô aqui falando que nem uma alucinada. É Bruno Gouveia, sim. É Bruno Gouveia. É Bruno Gouveia. Amigo, um beijo enorme, querido. É um garoto propaganda, né? É verdade, eu falo mesmo deles. Que delícia. Um beijo pra vocês, amigos. Lu, que teste, que prova, hein? Uma Poderia ter loucura. dado muito errado para ti também, né? Se Pô, parar para pensar, que teste que você passou com a Mabel, hein? Marquinhos, ela fez outra. Aproveitar que o Bruno tá aqui, que não me deixa mentir. Foi a segunda grande questão. Foi um dia Isabel, oh meu Deus, a Isabela Bran entra no meu consultório. Ela é uma super cantora lírica, falando: eu estava fazendo umas aulas. Mas o que você fez com a voz desse moço? Para, garota! Você para, garota! Linda de morrer. Aí ela chegou no consultório e aí ela falou assim: não, é porque eu sou cantora lírica, tá? Uma voz linda, Marcos, linda, linda, linda. Aí eu falei: ok, vamos trabalhar. Aí ela tinha feito uns trabalhos muito legais com a Janaína Pimenta, que é uma super fonoaudióloga de lá de Minas e tal. Aí eu falei: bom, né? Como assim veio da Pimenta pra mim e tal? Que responsabilidade, não sei o quê. Aí ela falou assim: eu acho que eu vou marcar pro meu marido vir aqui também. Eu falei: tá bem, marca aí. E aí ela marcou o Bruno. Eu não sabia quem era, Marcos. Eu não fui atrás. De repente, dia seguinte, eu abro a porta e é Bruno. Eu só olhei pra você e falei assim: e agora? Né? Aí eu olhei para aquilo e falei: caraca, eu vou ter que fingir que eu sou boa pra caramba, né? E foi muito legal. E foi muito legal porque aí eu tive, na verdade, que começar a trabalhar com voz de grande impacto, né? Porque no final das contas é um super atleta vocal. E ele faz show quinta, sexta, sábado, domingo. Na época ele estava com uma voz super cansada. E aí foi uma outra tarefa que a Mabel me mandou. E eles viraram irmãos. Realmente, a Isabela, nossa, é a irmã que eu não tive na vida. E realmente viraram família, né? São pessoas que eu amo de paixão. E realmente eu sei que eu sou cada dia melhor por causa dessas tarefas que existem na minha vida, sabe? O que eu estudo não é normal. Que legal, Lu. Novamente, eu quero agradecer a tua presença, a presença de todos. É o que eu sempre falo para eles, Lu, o seguinte, que vocês né, estão aqui disponibilizando o tempo de vocês, trazendo conhecimento, informação, né, de forma gratuita, e muita gente não dá valor, né, Lu? Não, muita não gente dá. não dá valor. E assim, gente, o conhecimento que essa mulher tem, o tempo que ela estudou, tem muita gente aí que não tem noção. Então, Não. valorize, valorize, valorize. Não fique entrando em live só de famoso, achando que é o máximo, e às vezes não tem tanto conteúdo quanto a Lu tem. Não sei o que Fica a acontece, dica. Marcos. Eu acho que, na verdade, por exemplo, essa quarentena está servindo para eu fazer muita coisa que eu não fazia, né? Eu estou estudando muito mais eletro do que eu fazia, do que eu estudava. Tem inclusive uns colegas meus aqui do curso de eletro do Charone, que é um super professor. E assim, eu tenho visto que além desse curso, eu tenho necessidade de fazer outras coisas sempre, porque o tempo todo você tentar olhar para algumas coisas que você, de repente, não tem tempo de olhar no dia a dia. E fica uma coisa normal. Eu estava até conversando com o Carlão hoje. É engraçado porque eu sou hoje professora de fonoaudiologia em pós-graduação. Eu sou professora de uma série de pessoas que vêm de faculdade da UFRJ. Eu dou estágio lá no consultório. E assim, eu passo informação para eles. Eu normalmente não recebo a informação deles. Né? Então, eu tenho que ter, na verdade, muita fonte para eu conseguir estudar muito e ter sempre novidade para passar para eles, né? Então, é muito interessante e não dá para parar, Marquinhos. Não dá para você simplesmente falar assim: não, tá, então eu já sei isso e beleza. Não, tem sempre que ter referências diferentes para você mudar de opinião, né? E tem até alguém aqui perguntando, língua presa. Olha só, Gente, olha só, Isabela, você para, garota. Para o tanto de gadgets que você inventa para dar uma turbinada de vozes. Isso é bacana, deixa eu contar isso. Isabela e Bruno, toda vez que eles viajam, eles me trazem novidades do mundo inteiro. Então, assim, essas coisas, por exemplo, eu pedi outro dia
para eles trazerem. O Bruno descobriu um negócio que é um barato, para retorno vocal, para fazer uma ressonância melhor. Eles foram para os Estados Unidos e trouxeram, e aí eles são cobaias. No final das contas, eu ponho tudo na boca do Bruno e da Bela para fazer. E tudo que, na verdade, essas coisas todas de invenção são por causa da fisiologia do exercício, né? Se você estuda, você fala assim, então esse músculo, se ele trabalhar assim, vai acontecer aquilo. Se você fizer assim, vai acontecer aquilo. E aí você começa. E como eu tenho muita gente no consultório, o trabalho acaba sendo muito rápido, muito eficiente, né? E eu tenho cobaias, né, para provar que o trabalho está dando certo. Né? Então é muito estudo mesmo, que eu digo cobaia, mas na verdade é só comprovação constatação de fatos, entendeu, Marquinho? Então é muito bacana. Eu acho que é uma. Gente, que delícia que tá isso, esse povo falando aqui. Super entendo, super entendo. Quem estiver gostando aí, né? Se tem algum louco que não esteja gostando, eu compreendo, mas quem estiver gostando, manda um microfone, um fonezinho pra gente. Gente, que delícia. Olha, Monitorar. perguntaram aqui a respeito de língua presa, Flória perguntou. Foi a Na Flora. verdade, a língua presa é o seguinte, quando você fala que alguém tem língua presa, de verdade, é aquela pessoa que quando põe a língua para fora, forma como se fosse um coraçãozinho aqui na ponta da língua, porque o freio vem até aqui. Uhum. Ele vem até aqui na frente, então ele puxa. Como ele é muito encurtado, o L lá não funciona, ele vai falar lá. Né? Então, toda a articulação fica presa, porque a ponta da língua não sai daqui de baixo. Isso é uma língua presa de verdade. Só que popularmente as pessoas falam que língua presa é aquela língua, aquele som que sai da garganta. Né? Então fala garoto, né? Como se fosse um R de garganta. Isso sim, na verdade, um e outro tem solução. Quando a língua é presa de verdade pelo freio, tem que fazer um piquezinho e treinar essa ponta de língua para ela funcionar. E quando o ponto articulatório está lá atrás, a gente tem que fazer o quê? Muito exercício de língua para ensinar que a ponta da língua tem que funcionar e aí sim trabalhar essa ponta de língua. Né? Então vai suavizando, porque o problema todo é a automatização desses exercícios todos. Né? Basicamente isso. Isabelle Cunha, minha linda. Legal, legal. Lu, qual seria a dica para quem... A gente tem muitos alunos com curso online, né? Proporcionou para a gente vários alunos de outros estados, né? Então, temos alunos do Nordeste, do Sul, de São Paulo, e muitos deles têm um sotaque, né? Você daria alguma dica rápida aí para eles? Dou. Inclusive, outro dia aconteceu uma coisa muito bacana numa turma de vocês. Eu não me lembro o nome do garoto. Muito bom, com pouco sotaque, do norte ou nordeste, eu não me lembro. Ele falou, Luísa, por causa das suas dicas na internet, eu entendi que o sotaque tinha que ser mais neutro possível. E ele realmente neutralizou bastante por causa de algumas dicas. O Cláudio, de João Pessoa. Foi ele. E foi muito legal, porque eu fico muito feliz de ver que alguma coisa... Assim, eu não sou uma pessoa de ficar dando muita dica na internet, porque eu acho que cada um é um, e eu acho muito... É muito subjetivo. Agora, com relação ao sotaque, tem sim. Primeiro, os S's, o mais bonitinho é ter o S mais parecido com o de São Paulo, aquele S mais limpo, né? Não que o X não possa acontecer, claro que pode. Sotaque da Mabel César, ela tem S e tem X na mesma palavra. Né? Agora, o que acontece? Por exemplo, se você tem um plástico, o plástico, se a gente fala no Rio de Janeiro, a gente vai falar plástico, é plástico. E aí o diretor vai falar assim, sujou. E aí o que você faz nessa hora? Você limpa. Então você põe um S, antes do TI, o TI está sujo, porque o T tem que estar sujo, tem que ser TI e não TI, né? E no final das contas vira plástico, tá? Então os S tem que ser, a referência tem que ser como se fosse um S de São Paulo. Treino, gente, é treino, porque não adianta, fica super artificial no primeiro momento. Segundo, os Os e os Es normalmente são mais fechados. Então não é hotel, não é hospital, né? Então tem que ser hotel, hospital, que é mais fechadinho. E aí a gente vai vendo como é que organiza cada texto e a gente vai corrigindo isso no dia a dia. Isso não é fácil, é uma coisa difícil. Muito exercício de língua e pensar que o R tem que ser um R mais parecido com o do Rio, né? Não o R de São Paulo, senão você localiza a pessoa em São Paulo. Então o porta, você sabe que a pessoa veio de São Paulo, o porta, de onde será que ela é? Agora não pode ser porta, então é um R mais aspiradinho, né? E tentar não cantar muito. Se você canta, você identifica também de onde vem a pessoa. Por que o sotaque neutro? Porque você, na verdade, tem que ser
a pessoa que veste o personagem. Se você se localiza através do seu sotaque em alguma região, às vezes a pessoa perde a referência do personagem para prestar atenção no seu sotaque. Então tem que ser o mais limpo possível, né, para você conseguir trabalhar as diversas nuances que tem a língua portuguesa, que é muito difícil. E eu volto a dizer, na vida não precisa perder o sotaque, né? Se você consegue dar essa diferença, que é lindo o sotaque, né? Tem toda um glamour em você ter aquele sotaquezinho da região onde você mora. Mas a gente tem que pensar sempre assim, na hora do vamos ver, a porta tem que virar porta, né? Não pode virar porta. Então você tem que, na hora do trabalho, tem que saber se vender, porque senão você fica a morrer no Rio, entendeu? Ali fica na margem. Exatamente, exatamente. Teve uma pergunta aqui do Marcelo. Umidificador do ambiente, é isso? Isso. Ajuda em Marcelo, algo? super bom. Os lugares, quando são muito, muito secos, pedem um umidificador. E normalmente, quando você liga ar-condicionado, resseca o ar, põe o umidificador que funciona muito bem. Você hidrata todas as vias e realmente faz diferença na vida das pessoas. Eu tenho até um dublador que ele só dorme com ar-condicionado, não vou falar o nome dele, mas é uma pessoa bem conhecida. E ele falou: Lu, o que eu faço? Falei: põe um umidificador do seu lado, ou então põe uma bacia com água e uma toalha em cima para ela secar mais rápido, né? E aí com o ar-condicionado jogado para lá, porque aí você deixa o ambiente um pouco mais úmido. Realmente o ressecamento do ar, principalmente à noite, onde a gente dorme, às vezes de boca aberta, você não umidifica, você não aquece, você não protege as suas vias aéreas. Então é legal você umidificar o ar, sim. Tá? E nebulizar sempre também. E hoje em dia tá bem, pelo menos aqui no Rio, né, Lu? Tá bem Sim. seco o ar, né? Um Pelo horror, menos né? eu tenho sentido bastante. Sim, sim. Perguntaram aqui a respeito do nebulizador também. Super recomendo o nebulizador e só soro fisiológico, tá? E tem uma outra coisa, além do nebulizadorzinho, eu tenho até um portátil aqui que eu adoro, né? Nebulizadorzinho, você coloca aquela capinha e aí é só seu, gente, principalmente agora em épocas de Covid, hein? Pelo amor de Deus, não emprestem. Mas, além disso, tem um negócio que eu gosto muito, você colocar o soro fisiológico na mão, na palma da mão, e aspirar pelo nariz com as duas narinas ao mesmo tempo, que você molha essa região aqui e você vai hidratando e vai eliminando bactéria, enfim, dá uma limpada nessas vias de acesso aí à sujeira e à bactéria e enfim, a comprometimentos com relação à respiração, tá? Legal. Lu, como é que está sendo o teu atendimento online? Cara, olha, eu tô atendendo. No começo da pandemia foi muito complicado, porque foi uma mudança completamente louca na minha vida, né? Você imagina que eu atendia de 10 a 15 pessoas por dia, e aí de repente tudo para de um dia para o outro, a gente acha que ia ficar 2 dias, 2 semanas fora, e no final das contas nunca mais a gente voltou. E aí eu comecei a fazer as lives com o Nando, foi uma coisa muito bacana, porque o Nando deu essa ideia, que ele foi um paciente meu muito querido. E aí, no final das contas, ele começou: Lu, vamos fazer umas lives por semana, tal. Eu falei: cara, vamos fazer todo dia, porque eu conheço muita gente e eu acho que tem gente muito legal para passar informação sobre voz. E aí a coisa mudou, entrou para um lado mesmo da gente conhecer quem fica na frente das cortinas, né? Profundamente, porque eu estou sempre por trás, ou então na frente do palco babando. E aí, no final das contas, eu consegui fazer isso acontecer, e isso foi muito legal, Marcos, porque me fez ser conhecida em alguns lugares que eu nunca imaginei. Então, eu estou atendendo, a partir já da terceira semana de pandemia, estou atendendo gente de Portugal, dos Estados Unidos, aqui do Brasil inteiro, né? E eu estou atendendo de 9 da manhã, às vezes até dando aula lá com você, fico até às 10h30 da noite, dou aula numa escola de teatro musical também. Estou dando aula de pós-graduação online na Unileia, enfim, as coisas estão acontecendo fora os estudos que eu estou fazendo. E está sendo muito interessante, porque assim, não perdeu a qualidade, muito pelo contrário. Eu vejo que uma hora com o paciente é uma hora completamente focada. Que às vezes, por exemplo, eu estava no consultório, tinha a gente desfoca, vai pegar uma água, pega um café. Aqui, a coisa é tão dirigida e a pessoa também não pode sair de mim. Que aí, Virou uma consultoria, né, Lu? Virou cara, uma consultoria total. ficou completamente, assim, muito personalizado, muito sério. Eu já dei alta para muita gente. As coisas estão funcionando, né? Então, graças a Deus, eu acho que o online
veio para mudar, na verdade, toda uma estrutura, mas funciona muito bem para mim. E o conselho antes não permitia que a gente atendesse online, entende? E agora abriu essa brecha. Então, a partir da pandemia, eu estou conseguindo entender uma série de coisas. Claro que eu não posso usar o laser, eu não posso usar o eletro, né, o ultrassom que eu tenho no consultório para emergências vocais, mas vamos pensar que a gente não está em emergência vocal nenhuma, não tem ninguém cantando o tempo inteiro, né, em grandes quantidades. Você vê, eu não vejo o Bruno há 5 meses, e o Bruno ia, a Isabela, 5, 6 meses, ele ia toda semana por causa dos shows, né? Eles estão se cuidando em casa, assim como todos os meus pacientes, eu peço para se cuidarem em casa, porque a qualquer momento a vida vai continuar e eles vão precisar da resistência que eles ganharam, né? Então, está sendo muito importante, está sendo muito bom, Marcos. Eu fiquei impressionada com o retorno em termos de melhora que está tendo na internet, sabe? Estou com poucos horários, inclusive, estou com um trabalho bem forte, bem firme, estou exausta. Meu marido falou que quando acabar a pandemia, ele fecha aqui a porta que eu não vou poder mais entrar, não. Só lá no consultório em Copacabana. Tá Muito muito bom, gostoso. muito bom. Muito bom. Dupla Luísa, não. Você não começa, Giovanni. Não me irrita. Aline Gonçalves, Lu, eu tenho desvio de septo. Se eu operar isso, vai me ajudar a melhorar a minha voz? Olha, vai melhorar e muito, muito, porque acontece assim, quando você não respira direito, né, pelo nariz, normalmente você não aera essa área de ressonância, né, não tem uma boa aeração. Então, quando você consegue fazer uma respiração nasal, ou seja, você começa a aquecer a sua voz que entra, né, o arzinho que entra, protege as vias aéreas superiores e inferiores, então o arzinho vai entrando, né? O ar que a gente respira vai entrando pelo nariz, tem uma série de entrâncias que aqui ficam as bactérias, ficam muitos vírus aqui, nas sujeiras ficam todas no nariz, né? Fora isso, ele vai umedecer e aquecer. Cara, se você não usa o nariz, você vai respirar pela boca. Então, já logo de primeira, o que vai acontecer? Você resseca muito mais a garganta quando você respira pela boca, né? O palato dá diferença mesmo nas estruturas intraorais com a respiração oral. Então, quando você começa a respirar pelo nariz, as pessoas falam que não sabiam que tinha vida antes da cirurgia de nariz. Agora, é o que eu sempre falo, não procura um médico. Quando falar, olha, você precisa realmente fazer uma cirurgia de septo, vai procurar várias opiniões, vai no médico que você considera o melhor, que você tenha confiança. É uma cirurgia chata, o final... ela é chata, Marcos, dói, incomoda. E assim, se você puder, faça fonoaudiologia antes, para você ter uma boa recuperação depois também. E aí você vai fazer a recuperação em fono também. E aí o resultado é realmente muito mais rápido. Quem faz exercício muscular, normalmente tem uma recuperação muscular muito mais rápida. Então, assim, não é que você está fazendo fono que você não vai ficar rouco, mas a recuperação da rouquidão é muito mais rápida, entende? Então é isso que, na verdade, a gente tem que pensar, né? Fisiologia do exercício. É aquela história, por que o jogador de futebol se machuca hoje, semana que vem ele está jogando? Caraca, se eu machucar aquele músculo, eu vou ficar 3 meses deitada, né? Vai ser a mesma coisa. Você fica rouco hoje, mas você tem show amanhã. Tem técnica de gelo, tem técnica de eletro, laser. Tem uma série de coisas que te recupera muito mais rápido, entende? Então é para isso que funciona tanto estudo, Marquinhos. Com certeza. Lu, tem ideia de quantas pessoas você já atendeu? Não. Marcos, aqui em casa, só para você ter uma noção, vou te mostrar um negócio. Nessa pandemia, eu faço assim, ó. Eu tenho um fichário, né? Que eu coloco normalmente as páginas aqui das pessoas. Olha a quantidade de gente que eu já atendi nessa pandemia. Isso aqui é uma por pessoa, né? Então, na verdade, eu vou fazendo uma evolução. Não sei te dizer, Marcos. Antes eu fazia em caderno. Eu digo assim, vamos supor, desde a época lá que a Mabel na verdade, foi a sua madrinha, né? Na dublagem. Ué. Não vamos tenho chutar, noção. mais de 1000 pessoas. Mais. Não? Mais. Com certeza, Marcos. É uma loucura, assim, porque não é só o atendimento, né? Eu dou, por exemplo, apoio em peça de teatro. Eu dou aula no Sesc Gran Rio, são 30, né? São 20. Agora dei aula no Teatro Musical, que você orienta uma série de pessoas. Foram 30. E assim vai. Tem um monte de peças do CEFTEM que eu vou lá, no final das contas, dou uma série de atendimentos. Então, eu não consigo te dizer se foi 1000, se foram 1000 pessoas, 2000 pessoas. Não sei te dizer. Foi gente pra burro, amigo. Eu estou te perguntando para a galera ter uma noção de como você é referência nesse mercado.
Eu Por fico isso que eu te feliz. perguntei. Eu fico feliz porque, assim, na dublagem, outro dia eu fiquei até contente, porque, por exemplo, o Ian Gesteira me mandou se vocês puderem dar uma olhada lá Ele foi pouquíssimas vezes no consultório, eu ajustei, acho que ele foi 2, 3 vezes no consultório, e aí ele chegou e me mandou uma mensagem outro dia falando, você é minha fono, querida. Falei, cara, que coisa mais linda. Quer dizer, ele foi lá, ajustei, ele não precisou mais ir, é isso, entende? O objetivo, na verdade, não é você ficar grudado numa fono. É, de repente, a sua fono conseguir te organizar de tal forma que você saiba como você aquece, como você desaquece, como que você cuida se você ficar rouco. Enfim, eu, na verdade, dou uma série de informações para você se cuidar. Deu ruim, amigo, vem correndo. Tem uma peça mais forte, tá requisitando demais, vem correndo. O Bruno, por exemplo, vai toda semana no consultório porque o cara tem show quinta, sexta, sábado e domingo. E é rock and roll, é rock nacional. O cara tem 35 anos de carreira, sabe? 35 anos de palco. Então, você precisa, na verdade, ter esse comprometimento também de ir na terapia. Agora, fora isso, muita gente às vezes vai, fica 5 sessões comigo, eu organizo tudo, um beijo, tchau. E de repente eu nunca mais vejo, né? Eu tive o prazer de ser fono do Irley Contaifer, do Nando Sierpe, Ricardo Juarez, Mabel César, Rayane Imediato, Clécio Souto, gente, tantos outros, Márcia Morelli, enfim, eu não Mas, vou nem falar. Luísa, é importante destacar que você dá alta, mas essa galera continua fazendo o exercício em casa, né? Sim. A alta, na verdade, Marcos, é assim, eu passo todos os exercícios que forem necessários, que são necessários para aquela pessoa. Só que aí, de vez em quando, acontece assim, foi embora, beleza, não tá voltando mais, que tá tudo bem. De vez em quando passa a mão no telefone e fala assim, Lu, eu tô meio rouco, não tô bem. Você tá fazendo exercício? Não tô, ou então não tô, então volta a fazer. Lu, posso dar um pulo aí que o papel que eu peguei é difícil demais? Claro, aí volta. Aí a gente dá uma resistência, ou então de repente ficou com um trabalho muito pesado e faz uma fenda, né? Ou então arranjou um nódulo, um pólipo com, sei lá. Então, normalmente as pessoas também voltam. Então eu brinco sempre que eu sou fono dessas pessoas meio que pro resto da vida. Porque a fono tem que estar no bolso. Deu ruim, veio pro consultório. A gente organiza. E aí tem que pensar, por exemplo, eu peguei um trabalho novo de locução. Só que eu falo o dia inteiro, que nem louco, faço reportagem o dia inteiro e ainda tenho que fazer uma locução no final do dia. Tem que pensar em ilha de repouso, tem que pensar na nebulização, tem que pensar em relaxamento muscular entre determinados momentos. Tem que pensar que 1h30 você falando, você começa a ter uma exaustão muscular, que você precisa descansar e ter um relaxamento muscular e reidratar e comer um pouco de carboidrato, senão você não tem energia. Então, é uma série de informações que às vezes passa batido, aí você está lá na frente e fala assim, caraca, eu não tô legal. Lu, eu quero um horário. Aí vai lá no consultório, a gente reorganiza, às vezes fica 2, 3 sessões, às vezes fica muito tempo, porque, não, eu quero me reorganizar, quero achar vozes diferentes. Eu tenho gente que é bárbaro com relação à dublagem, Marcos, e fica comigo 1 ano e pouco, porque aí vai encontrando ressonância num lugar diferente. Tem gente que volta, por exemplo, tem uma locutora que é a Ana Paula Schneider, que ela foi minha paciente, ela estava rouquinha um tempão atrás, voltou agora na pandemia. Lu, eu preciso de umas ressonâncias novas, que ela faz voz original. Né? Tá comigo fazendo fono. A menina é um monstro, Marcos, é um monstro, é Legal. maravilhosa. Então é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar que eu não detenho o saber, mas eu dou a mão para a pessoa e falo assim, vamos por aqui? Vamos experimentar por ali? Se você fizer assim, vamos ver se de repente essa ressonância funciona? E aí a gente vai achando essas vozes juntos, né? Você vê, o Ricardo Juarez, monstro que é o Ricardo. Ricardo, um belo dia, toca a campainha e fala assim, olha só, fiz o primeiro Kratos, o Kratos, né, no God of War, e eu não sei, eles mudaram o personagem lá, o ator lá, para dublar, e eu não sei se eles vão me chamar de novo, mas eu quero me preparar. Porque agora ele vem mais velho, ele vem mais triste, ele vem enfim, ele matou a família inteira. Enfim, eu preciso preparar uma voz mais triste, mais velha, mais, enfim, carrancuda. Me ajuda. Aí vamos. Começamos a fazer. Ele fez 1 ano de trabalho, Marquinho, comigo lá no consultório. Sem saber se ele ia fazer o Kratos. Quando ele foi chamado, ele arranjou aquela voz que, enfim, eu não preciso nem falar, né? Eu sou apaixonada pela voz do Ricardo. Que planejamento, hein? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Que visão a longo prazo
Que legal, que legal. E você vê, ele faz o Melman com aquela voz super fininha, fez o Johnny Bravo e fez o Kratos com aquela voz sensacional e ainda é a voz do Crefisa Oferece Jornal Nacional. Quer dizer, esse monstro que é Ricardo, né? É uma delícia. Olha legal, só, que legal. meu marido aqui falando, só fazer o levantamento dos atores de teatro musical, dubladores do Rio, fora o Bruno e Isabel. Boa, Carlão, boa, Carlão. Nem vale. Gente, quanta gente gostoso. Um monte de coisa aqui. Tem o hérnia de hiato, deslizamento, fazer exercício respiratório, ácido sobe, queima. Vai cuidar desse estômago. Antes de mais nada, Bel, olha só, tem algumas coisas que são extremamente importantes para uma pessoa que trabalha com voz. Primeiro, o estômago tem que estar em ordem. Você precisa de fato cuidar, né? Então tem que ir num gastro para de repente tomar o remedinho, mas você tem que mudar a sua alimentação. Por exemplo, agora na pandemia eu peguei uma menina que é uma cantora lírica de Portugal, maravilhosa. Só que assim, ela estava tomando vinho à noite antes de dormir. E aí ela começou a ter refluxo, e o refluxo queimou as pregas vocais, e aí no final das contas ficou tudo inflamado e ela não conseguia mais cantar. Então a gente teve que parar o vinho, na verdade por um tempinho, ela ficou 3 semanas sem vinho, depois ela começou a tomar de novo e tá tudo bem. Ao mesmo tempo, a gente teve que pensar em fazer um reforço muscular, reajustei a musculatura dela, ela passou a cantar. Em 3 semanas ela estava com a voz perfeita de novo. Então, é ajuste e entender que o refluxo prejudica sim a voz. Segundo, a gente tem que beber água, tem que se hidratar de verdade, tanto diretamente quanto indiretamente, então a nebulização se faz necessária. Dormir. Gente, pelo amor de Deus, não fuma, que isso queima a prega vocal. É a única coisa que eu falo. Beber pode depois de trabalhar, mas fumar realmente é uma coisa que faz muito mal e queima as pregas vocais. Tá? Então é importante vocês saberem disso. Eu não sou a tia chata, não, mas quando fumo eu faço... Olha aí, gente, a Luísa é a bússola. Sem a bússola, você vai ficar perdido na floresta. Maravilhoso. É o que eu sempre falo pro pessoal da dublagem. É que a gente passa material pra galera treinar em casa, né, Luísa? Aí tem muita gente que faz 6 meses de curso e acha que tá pronto. Aí fica treinando em casa, sozinho, sem ninguém. Aí fica 50, 60 minutos numa cena de 1 minuto. Aí dubla essa cena em 1 hora. E aí acha, não, tá perfeito, mas não tem a visão de um diretor, né? É isso. Olha o Serginho Stern aí. Coisa mais querida, amada da minha vida. Serginho. Meu amigo querido. Boa noite, Serginho. Delícia de amigo, morrendo de saudade. É outro monstro. Teve lá no consultório. Você vê, Serginho foi com a esposa, foram lá, fizeram umas sessões no consultório só para dar uma organizada. Oh, meu marido, Serginho Stern aí. Eles organizaram só, estruturaram e continuaram, só seguiram, sabe? Vamos combinar. Poderoso é você, amigo. Que saudade. Bia, você tá aí também, gostosa. Olha só, um monte de gente linda entrando aqui hoje. Que legal, que legal. Mas é isso, sabe? Na verdade, tem muita gente que dá uma passada, sabe? Se reorganiza e vai. Quando começaram as novelas mexicanas, Marcos, foi muito engraçado, porque a quantidade de dubladores que chegou lá no consultório falando assim, pelo amor de Deus, eu não sei mais dublar. E eu falava, não, é só se organizar, tá tudo bem. E aí a gente reorganizava. Tiveram 2 mulheres sensacionais da dublagem, gente grande da dublagem, que colocaram o aparelho e foram pro consultório, porque realmente desestrutura toda a sensibilidade, né, a conformação mesmo de dentro da boca. E é muito engraçado, porque chegar lá, um monstro olhar pra você e falar assim, eu não sei mais falar. Você fala, calma, sabe sim, é só uma questão só de organizar. Você tá vendo? Esses monstros são todos meus amigos, inclusive você, Giovanni. Muito bom. Inclusive, Lu, agora na pandemia, né, com a dublagem remota, muitos dubladores estão falando que estão se readaptando, né? É como se estivesse aprendendo a dublar, né? Por causa do delay, por causa tem muita gente que dubla só sentado. Se você ficar muito longe do microfone, vai pegar muita ambiência do local, enfim. E é muito difícil, amigo. Olha, eu sei porque assim, eu sempre fui uma pessoa que fala muito baixo, né? Eu falo baixo, eu tenho uma voz tranquila. E quando eu tô aqui falando com você, enfim, falando na internet pelo celular ou pelo computador, dando aula ou então atendendo, o meu tom de voz aumenta muito. Então, no começo da pandemia, eu tive uma laringite realmente por conta de esforço. Assim, tudo doía, Marcos. Teve um dia que foi
uma semana que, assim, eu tive era sexta-feira. Das 9 às 11 eu dei aula para a Companhia Transforma de teatro, que é uma união do CEFTEM com a Aventura. E tinham 30 pessoas, eu nunca tinha feito isso online. Saí dessa aula, tive uma terapia com uma menina, e isso era meio-dia e pouquinho. A hora que acabou, eu desmarquei todo mundo de tarde. Tinha 4 pessoas à tarde, era uma dor na garganta que eu falava, gente... Aí eu fiz todos os tratamentos. Eu tenho o laser aqui em casa, o eletro aqui em casa, fiz gelo, fiz tudo que eu sei, que eu passo. Agora eu vou ser a minha cobaia. E eu já tinha feito, mas sem dor, né? De repente eu virei uma pessoa que eu precisava com urgência de uma resistência. Marcos, é assim, de um dia para o outro, na verdade eu consegui sábado e domingo ficar mais quietinha, né, porque eu não tinha atendimento, segunda-feira eu já voltei com tudo por causa da resistência do tubo, por causa, enfim, de tudo que eu fiz com relação à terapia, e nunca mais tive problema nenhum de voz, né, de dor. Mas realmente a estrutura é completamente diferente. Para mim, que sou fonoaudióloga, imagina para vocês, né, que estão trabalhando com o microfone na frente. É tudo muito diferente, né? Essa coisa mesmo do ambiente, com sons, com reverberação de som, sem a acústica necessária, sem retorno adequado. Então, assim, teve muita gente com laringite que me procurou, e aí, amigo, é correr atrás, e são outras vertentes, sabe? É um outro caminho que a gente tem que seguir, porque você não está ali olhando, você não está dentro da boca do paciente, você não está entendendo quais são os músculos que estão mexendo, né? Porque a gente está acostumado com uma situação e de repente tem outra completamente diferente. E foi muito louco. E eu vejo que tem muita gente ainda apanhando, sabe? Eu acho que tem realmente que sair correndo agora para ter essa resistência, essa força, essa resistência, senão se lasca, né, tadinhos? Tem que se adaptar, né, não tem jeito, né? Não tudo tem. Agora a gente vai ter que se readaptar a tudo. É uma loucura, né? É uma loucura. Ah, Mourão, tubo grosso. Tubo grosso. Esse tubo grosso virou um sucesso, amiga. Você não está entendendo. Esse troço... Eu acabei desenvolvendo esse tubo há uns 8, 9 anos, sem querer, né? Porque eu tinha feito a última pós em audiologia. E aí, no final das contas, eu fui fazer a demonstração de como é que era o trabalho, né? De exercícios mesmo de voz dentro de um tubo de ressonância. E aí o que acontece é que quando eu fui fazer para mostrar para um outro fono, eu só tinha esse tubo mais grosso lá porque eu estava fazendo uma reforma no banheiro. A hora que eu coloquei, eu falei, gente, esse negócio funcionou. O que é isso? E eu comecei a experimentar em mim. Amor, deu um resultado tão sensacional, porque aí eu comecei a experimentar nas pessoas mais próximas, depois eu levei para o consultório e é impressionante o trabalho que dá. Tanto que agora ele está registrado e a gente ia fazer na UFRJ uma testagem desse tubo. Infelizmente não rolou por causa da pandemia, mas assim que der, a gente vai fazer essa averiguação. Ô, Serginho. Que legal. Marcos não conhece tubo grosso, ainda não. Marcela deve ser. A Mourão tá zoando, Lu. A Mourão tá zoando. Deixa ela. Vou pegar ela depois. Eu pego ela, não tem problema não. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Essa consultoria não é toda hora não, hein? Aproveitem. Perguntem. A validação né, amor? É muito gostoso, amor. Sabe, eu acho que o mundo da dublagem é um mundo muito, muito gostoso, muito gratificante. Eu sou uma pessoa que sou abençoada por ter pessoas... Amo mesmo, Marcelo. Amo mesmo. Vocês todos, inclusive. Esse povo todo. Ô, o Serginho falando com o Carlão. O Serginho fala que o Carlão é o melhor amigo... Como é que é, Serginho, que você fala? Melhor amigo de infância? Meu mais novo amigo, melhor amigo de infância. Mas eu acho que, assim, é um privilégio eu ser fonoaudióloga dessa galera, sabe? Eu consigo, na verdade, nesse momento... pegar as pessoas muito, muito novinhas na dublagem, como o Giovanni, que acabou de começar, e ter monstros como o Serginho Stern na minha vida, entende? Então, é uma coisa assim, eu vejo lá da frente a facilidade que o Sérgio tem, que é uma dificuldade, de repente, do Giovanni agora, eu falo, cara, olha só, e aí, de repente, você faz uma comparação de uma coisa que para o Sérgio é fácil e para o Giovanni ainda não é, né? E aí você consegue ter essa comparação e o caminho, eu acho que acaba se tornando muito mais fácil, né, Marcos? Que realmente, enfim, as pessoas têm que entender que elas erram, inclusive, na hora que estão fazendo a dublagem.
né? Somos todos seres humanos e não somos perfeitos. Então, A dublagem, Fala. a dublagem a gente costuma dizer nas aulas que é a busca do acerto, né? Exatamente. Erra o tempo todo na busca do acerto, né? Exatamente. Perguntou troca de fonema X, Z, T, D, P, B. Isso é fono. Isso é fono. Se você Zero. precisa... Links. 01 Isso. links. Precisa fazer fono sim, tá? Deslalinha adulto é fonema, você precisa trabalhar. Tem que trabalhar bastante exercício de língua, bastante exercício fonoarticulatório, miofuncional e de percepção auditiva para você entender qual é o fonema, qual um, qual é o outro, porque TD, PB, FV, ou seja, no mesmo ponto articulatório, quando você tem troca, pode ser inclusive alguma coisa de processamento auditivo central, tá? Então, normalmente são coisas assim, entra no consultório, se tem algumas coisas, eu peço inclusive para fazer avaliação auditiva, avaliação de processamento auditivo central, para a gente entender qual é a linha de raciocínio que a gente tem que usar. Melhor amigo de infância que eu conheci recentemente. É isso, Sérgio. Maravilhoso. Serginho colocou aqui, dublagem mais do que tudo é tentativa e erro. Tentativa e erro, eternamente. Ah, nossa. Serginho, você é perfeito, amigo. Para com isso. Maravilhoso. Que legal, Lu. Que bacana esse trabalho que você vem fazendo, né? Você vai estar deixando um legado aí, é o que eu sempre falo para eles, né? Depois que eu descobri a palavra legado, né? Deixar para as próximas gerações, né? Por isso que eu levo o trabalho muito a sério, Lu. Por isso que eu brigo o tempo todo pro Nossa, é futuro maravilhoso. deles, né? Eu fico o tempo todo... Às vezes eu sou até chato, ignorante, grosseiro nas aulas, mas pro bem deles, porque se a gente ficar só alisando, É não vai verdade. resolver. Tem que É puxar a verdade. orelha mesmo. Todo mundo que me conhece sabe que eu puxo a orelha Você é muito e estou em correto, cima o Marco. tempo todo. Você é muito correto. Eu acho que você, na verdade, tudo que você tem Você fala assim, isso aqui é importante para os meninos, aí você carrega. Ah, isso aqui eu acho que vai ser importante para os meninos. Você está o tempo todo agregando e deixa, na verdade, uma série de informações tão positivas para os meninos que eles correm atrás. Eu acho que, como orientadores, né, a gente tem que orientar coisas que valem a pena a pessoa correr atrás. Então, por exemplo, sei lá, a gente chega e fala assim, olha, isso aqui seria importante para você. Corre atrás disso. Né? Tipo, abdominal. Por que fazer abdominal na fonoaudiologia? Oi? Eu preciso de apoio, eu preciso trabalhar apoio. Corre atrás, negão, não vou ficar fazendo abdominal contigo aqui não. Vai lá fazer abdominal. Ou então eu trabalho com step no consultório. Cantor chega para mim e fala, olha, você precisa trabalhar coordenação fonoarticulatória. Vai correr cantando. Né? Mas isso acontece em determinado momento do trabalho, onde eu já sei que está tudo em ordem, que eu não vou ter um prejuízo com relação a alguma coisa, entende? Então é muito gostoso. Assim, gente, é importante dizer que cada caso é um caso, né? Só para você saber, Marquinhos, já era para ter saído um curso online para dubladores, né, de fonoaudiologia, mas assim, é um curso para, na verdade, as pessoas terem esse treinamento todo de forma muito básica e muito correta. Então você vai ter um trabalho de resistência muscular, de laringe, de apoio respiratório, de articulatório. E aí, se você tem problemas de fato, como o problema de dislalia em adulto, como uma rouquidão constante, aí você precisa vir para o consultório. Senão, é o curso que as pessoas precisam fazer para elas entrarem no mercado de dublagem. Entendeu? Para Legal, fonoaudiologia. Lu. Legal. Pode falar mais um pouquinho do curso. Valeu, Carlão. Obrigado pelo carinho. O Giovanni falou que já não tem mais orelha. Marcelo falou que eu sou chato pra caramba. Mas eu sou um chato pro bem de vocês, gente. Eu sou um Ele é maravilhoso. chato. Olha É o só, se bem. vocês ficarem falando mal do Marcos, quando vocês encontrarem comigo, eu vou dar um choque bem forte. E pronto. Na verdade, esse curso que eu estou ensinando, né, vai entrar agora, se Deus quiser, enfim, no início de setembro já entra. É um curso que vai explicar todos os cuidados que você tem que ter com a voz, vai explicar um pouco dos exercícios que eu faço com relação ao tubo grosso, como trabalhar apoio respiratório, como fazer exercícios de articulação em casa, enfim, é um pouco do básico que normalmente as pessoas têm comigo, quando não tem problema, né? Quando tem de fato um problema muito sério de dicção, de respiração, falta de apoio, alguma coisa do gênero, de fato tem que fazer fonoaudiologia, que aí você está atrás de resolver um problema. Esse curso é para as pessoas que querem entrar no mercado da dublagem, que não tem problemas de fato, né? Só precisa de organização. Mas, ô Lu, o público-alvo é só para quem
quer entrar na dublagem, vamos Não. supor, para quem quer, sei lá, fazer uma oratória para um empresário, serve também? Serve. Na verdade, eu dirigi para dublagem porque são pessoas que no final das contas precisam de personagens diferentes, mas, por exemplo, para locutor, para o cantor, por exemplo. O trabalho que eu faço com o Bruno é um trabalho de resistência muscular, de laringe, de boa articulação e de apoio respiratório. Ou seja, o fundamento é o mesmo, Marcos. Hoje uma paciente me mandou uma mensagem e falou assim: Lu, eu tô com um problema na voz falada. E eu falei com a minha professora de canto que, por exemplo, quando eu tô num bar falando muito alto muito tempo, eu fico rouca. Eu falei você e todo mundo. Na verdade, Marcos, quando você faz um trabalho com relação à voz, você precisa de resistência muscular de laringe, você precisa de apoio respiratório, de uma boa articulação e ressonância. Só que, quando você começa a procurar personagens diferentes, você, na verdade, vai encaixando esses personagens dentro do seu, né, da sua gama de cores que tem a sua laringe, né? Então, o que a gente faz o tempo todo é basicamente a mesma coisa, né? Só que cada indivíduo é único. Então, esse trabalho é um trabalho que vai ser para dublador, para locutor, para ator de teatro musical, né? Que eu trabalho muito com ator de teatro musical, com advogados que precisam ter uma presença, de repente, de oratória, né? Então, eu não vou falar sobre oratória, mas, no final das contas, quais são as técnicas que eu preciso ter para ter uma boa dicção, uma boa relação com o público, enfim, com a sua própria voz, com a colocação da voz, por que a voz, de repente, não pode ser tão metal, por que tem que ser mais oral, né? Que tem que ser aquela voz mais colocada para um orador. Porque, no final das contas, se você vai na histeria, na voz mais metal, você, na verdade, tira a atenção do público, né? E aí, mais uma vez, entra até naquele papo do sotaque. Eu falo de sotaque também nesse curso. Então, serve para a classe artística toda e para quem quer trabalhar com o público em geral, né? Como orador, né? Tem alguém perguntando quando vai ser o curso. Vai ser um curso online, provavelmente agora em setembro, tá? Mas pode deixar que eu aviso para o Marquinhos, gente, eu vou divulgar para todo mundo, porque é importante vocês saberem que vai estar no mercado. Porque aí vocês não precisam ficar fazendo fono. Se vocês não têm necessidade, de fato, trabalhar uma patologia, esse curso serve, entende? Ô amigo, olha, a Luísa mais que excepcional, acima de tudo uma grande motivadora. Amigo, não tem nem o que falar. Legal. Apaixonada por você. Legal. Lu, faz um pré-lançamento. Como é que vai ser? Bom, na verdade, assim, eu estou conversando com o pessoal de retorno vocal. É um pessoal que tem, inclusive eles até entraram aqui, porque eles vão dar descontos nessas conchas acústicas. São 2 conchas que a gente coloca aqui para a gente ter um retorno e a gente entender o que está acontecendo, né? Então a gente domina melhor a voz, a altura de voz, os sons mesmo que a gente fala, se os sons estão saindo de forma correta, se está fazendo estampido, estalido dentro da boca, né? Aqueles barulhinhos. E esse retorno funciona exatamente para esse público. Então, isso vai ter com desconto dentro do curso. O curso vai ser, na verdade, acho que são 5 módulos, 4 ou 5 módulos de exercício, gente. Eu não sou uma pessoa que fico falando. Quem me conhece sabe que eu não sou aquela pessoa que fala: olha, o músculo tal é responsável pelo movimento tal. Quem está querendo saber como é que funciona, quer saber, Luísa, tá bom. Qual é o exercício que você vai me passar para eu resolver? Porque eu não quero saber o que é cricotireoide, cricoaritenoide. Não é um Mindvox, Emílio. Na verdade, é um outro que eles estão entrando em contato comigo, porque o Mindvox é sensacional. Só que esse outro é um que tem para cantor, para agudo, para grave. São 3 tipos diferentes. É muito maneiro, muito maneiro. E eu acho que se chama áudio... Como é que é? Esqueci, gente. Mas enfim, eu estava conversando com eles essa semana. Você se lembra, Carlão, o nome do aparelho? E é muito bacana e a gente vai colocar eles porque ele realmente é feito, além de tudo, por uma pessoa que canta, né? Ele é um cantor e professor de canto. Então ele viu as necessidades que ele tinha. Audio Voicer. É isso, amor. Obrigada. Eu acho que é o Neto que tá aí. Tá vendo, Neto? Tô falando de você e não lembro do nome do aparelho. Essa é sua amiga. É o Audio Voicer. É sensacional. E a gente está em contato agora porque eles estão sendo super legais. Inclusive me mandaram e dentro do meu curso eu vou ensinar a usar
o Audio Voicer. É incrível. Legal. Então é isso, sabe? Eu acho que é importante a gente, na verdade, ter parceiros sérios que na verdade, trazem essa seriedade também para o meu trabalho, né? Porque eu estou preocupada em absolutamente tudo, obrigada, Bel, em absolutamente tudo com relação a cuidados, inclusive eles têm uma cinta, uns amores mesmo, Carlão, eles têm uma cinta, que é uma cinta para controle respiratório, que é sensacional, que eu usava normalmente um tecido de lycra, e os caras têm essa cinta pronta, quer dizer, você vai lá e compra o troço, já coloca na cintura e já usa, entende? Nada, Neto. Legal. Então, é isso que eu quero, sabe? Eu quero gente que facilite a minha vida, né? Quero gente realmente próxima. Lu, a gente só tem mais 3 minutos antes que o Instagram derrube a gente. É legal, família do Blemix. Vou conversar com o aluno privado. Esse curso interessa a vocês. De repente, quem sabe rola aí um cupom do Blemix. Claro que sim. Vou conversar com a Luísa no privado. Pode Lu, quero te agradecer por tudo, pelo teu tempo, pela tua presença. Gratidão, gratidão mesmo. Gente, obrigado aí pela presença de vocês. Quero agradecer a todos de coração. Amanhã terá live, ainda não vou revelar o próximo convidado. Sigam a Lu no Instagram, no canal do YouTube, no Telegram, em tudo onde essa mulher estiver, siga ela, por favor. Marcos, tá? Eu tenho, assim, muito prazer em trabalhar com você, você sabe disso. Você é um grande parceiro, uma pessoa muito séria, e é isso que eu quero. Na verdade, eu quero gente séria do meu lado o tempo inteiro. Gente, muito obrigada, e tô junto com você, você sabe que você precisar. E obrigada por essa banda de gente maravilhosa, gostosa que está aqui assistindo a gente. Enfim, tanta gente querida, tanta gente amiga que virou irmão. E é isso, tamo junto. Vamos sair do outro lado, gente, essa pandemia aí, porque não tá podendo, não. Tô louca para abraçar vocês. Legal, legal. Lembrando, gente, que a nossa campanha para o Centro Cultural, que fica lá no Complexo do Alemão, tá em vigor, acaba dia 15 agora, a gente vai encerrar. E como a gente já tinha falado anteriormente, a Dublemix vai dobrar o valor arrecadado. Que massa. Então, como puder contribuir com qualquer valor, compartilhando, já está ajudando. Agradeço a todos que já contribuíram. E vamos em frente. Lu, obrigado mais uma vez. Saúde, se cuida. Sim, senhor. E o céu é o limite, como dizem, isso, né? Tamo junto, amigo. Grava essa live aí, tá bom? Vou te enviar, vou te enviar, pode deixar. Obrigada, tchau, amor. gente. Se beijo, cuidem. Gente. Beijo, beijo, beijo. Valeu, beijo, Lu, obrigado. Obrigada, amigo. Tchau, tchau. Tchau, amor. Boa noite.